Evangelho do dia. Olá, você está no canal Zion Linhares. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e, em seu ensinamento, dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeado. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmo, são inconstantes. Quando chegam a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas, o Evangelho de hoje, narrado, ele fala precisamente de três coisas: o semeador, a semente e o solo. Você sabe que Jesus veio com a missão de pregar a boa nova. E como vimos no início do Evangelho, existiu uma multidão tão grande que foi preciso ele ir para dentro do mar para que ele pudesse conversar com as pessoas. E lá ele contou esta parábola, onde envolve o semeador, a semente e o solo. E já vem a pergunta: que tipo de solo eu sou? Quais dele eu sou? Foram 4 tipos de solos. Só um deles, a semente nasceu, cresceu a árvore e ela deu fruto. A semente, você sabe, é a palavra de Deus. Cada conversão é o resultado do assentamento do Evangelho dentro de um coração puro. As Escrituras são a isca de Deus para atrair o peixe que Ele quer salvar. Precisamos aprender a ficar satisfeito com o seu plano. Você conhece o plano de Deus para a tua vida?
Se não, pergunte, ore, leia a Sagrada Escritura para você descobrir qual o projeto que Deus quer para a sua vida. O fruto produzido depende da resposta à palavra. Quando você escuta a palavra de Deus, qual é a resposta que você dá? Sim ou não, ou talvez? Temos que permitir que nossas ações, as nossas palavras e nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. É isso que devemos fazer. Quando ouvimos a palavra de Deus, ela tem que moldar. Nós temos que ser como um barro na mão do oleiro, que o oleiro faz a peça que ele quiser. Então temos que ser um barro na mão do nosso Deus. Uma safra sempre depende da natureza da semente. Verdade ou mentira? Não do tipo da pessoa que a plantou, mas a semente. Se a semente é boa, ela vai com certeza dar frutos, vai dar novas sementes. Um pássaro pode plantar uma castanha, por exemplo. A árvore que nascer será um castanheiro e não um pássaro. Não é isso? É perturbador notar que a mesma semente foi plantada em cada tipo de solo, mas os resultados foram muito diferentes. A mesma palavra de Deus pode ser plantada em nossos dias, mas os resultados serão determinados pelo coração daquele que ouve. Alguns são solos de beira de estrada, duro, impermeável. Eles não têm uma mente aberta e receptiva para permitir que a palavra de Deus os transforme. O Evangelho nunca transformará corações como estes, porque eles não lhe permitem entrar. Então fica dado o recado. Se você ainda não se converteu, se você ainda não segue a esse Deus maravilhoso, e você escutou a palavra, mas a palavra não penetrou em seu coração, em sua mente, possivelmente você ficará longe das graças de Deus, porque não deixou ela lhe encharcar, lhe encher, lhe preencher. Então pense nisso, passe a ouvir a palavra de Deus com o coração e com a graça do Espírito Santo, para que você seja transformado e possa melhorar a sua vida, melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor. Fique com Deus, com minhas orações. Amém. É o canal Zion Linhares.